بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Louvor a Allah, que a paz de Deus esteja sobre os familiares, os companheiros. Amém. Hoje, irmãos, vamos trocar um pouco do tema que a gente estava falando, que era sobre a humanidade de Jesus e de Maria, que a paz de Deus esteja sobre ele. E vamos falar sobre o mês mais importante. Tá travando aqui o Facebook. Fechando. Tá fechando. Eu mesmo procuro no aplicativo. Então hoje vamos falar do que? Do mês mais importante que Deus Altíssimo decretou para nós, que é o mês do Ramadã, ou Ramadan, como é no árabe, que é o 9º mês do calendário islâmico, o mês mais abençoado, é o mês que desceu o Corão Sagrado, é o mês que desceu o Evangelho, é o mês que desceu a Torá, é o mês que desceu os Salmos, ou seja, foi revelado, desceu, estou querendo significar, foi revelado a Torá, os Salmos, o Evangelho, o Alcorão, os pergaminhos de Abraão, de Moisés, foram revelados nesse mês, ou seja, o mês abençoado, é um mês abençoado por Deus o Altíssimo. E outras coisas que tem várias vantagens que a gente vai ver sobre esse mês, inshallah, no decorrer desse mês que já está para chegar esse mês. Então a gente vai falar um pouco sobre o jejum, um pouco sobre o Ramadan, o que significa essa palavra, por que foi chamado esse nome, isso a gente vai falar. E nesse mês também há uma noite, que é a noite do decreto, do Qadr, que é a noite do decreto. É aquela noite vale mais do que 1000 meses de adoração, ou seja, uma noite abençoada que tem nesse mês, que é nos últimos 10 dias desse mês. Os últimos 10 dias desse mês tem essa noite abençoada. É mais ou menos 84 anos. Se a gente for contar 1000 meses, dá 84 anos mais ou menos. Ou seja, essa noite vale 84 anos. Ela vem uma vez por ano. Então a pessoa deve o quê? Aproveitar. E a gente sabe que o jejum, a gente vai ver também, é um ritual religioso, não só para a nação do profeta Muhammad, como para as nações anteriores à nação do profeta Muhammad. Como se a gente vê no Novo Testamento que Jesus jejuou, a gente vê que os profetas jejuaram também, não só o profeta Muhammad, os crentes, os virtuosos, todos eles o que? Jejuaram, ou seja, um ritual religioso para Deus. A gente vai ver a diferença também um pouco do jejum nosso, da nação do profeta Muhammad, e o jejum dos outros profetas. Ou seja, foi prescrito, foi decretado, foi ordenado para eles o jejum, um ritual religioso, mas não era da mesma forma. Cada profeta que era designado de uma forma o jejum. Então não era tipo 30 dias como a gente, ou do amanhecer até o anoitecer. Então de cada profeta tinha um jeito de fazer esse jejum, mas o jejum melhor e mais completo é o jejum da nação do profeta Muhammad. A gente vai ver que Davi, que a paz de Deus sobre ele, jejuava um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Imagina, jejuava meio ano, sempre em jejum. E esse é o melhor jejum, como o profeta fala, ele é facultativo, mas pode ser que para Davi era o que? Obrigatório. É o melhor jejum que tem facultativo. Ou seja, a pessoa jejuar um dia sim, um dia não, aquela pessoa que tem condição, que tem saúde para isso. Não é a pessoa querer jejuar e depois não trabalhar, não conseguir fazer nada, não. A pessoa que tem essa capacidade.
que era o jejum do profeta Davi. Ou seja, os profetas de Deus jejuaram, os crentes, os virtuosos, todos eles jejuaram. Então esse ritual, o jejum, é obrigatório no Islã. Qualquer tipo de jejum, não. O Ramadã. Eu não estava no jejum aqui facultativo, e sim o jejum do Ramadã é obrigatório, como a gente vai ver, como está claro no Alcorão, um versículo explícito e claro e evidente, como está no Alcorão. Então não há divergência que o jejum do Ramadã o quê? É obrigatório, como tem no hadith do Ibn Omar, que o profeta fala, que a paz de Deus sobre ele, que o Islã se baseia em 5 pilares. 5 pilares. O primeiro pilar é a shahada, ou a shahadatan, as duas shahadas, 2 testemunhos de fé. Testemunho que não há outra divindade a não ser Allah, e testemunho que Muhammad é seu mensageiro. Depois, o pilar da oração, o segundo pilar. O terceiro, a zakah, e o quarto, o jejum. E o quinto, a peregrinação, o hajj. Ou seja, o quarto pilar é qual? O mês do Ramadã. Então isso aqui é obrigatório, de acordo com esse dito do profeta, que a paz de Deus sobre ele, é obrigatório que o jejum do mês do Ramadã. Outros tem o dito também, que aquele beduíno, que foi narrado pelo Muslim, o Bukhari e outros livros, que o beduíno veio falar com o profeta, que a paz de Deus sobre ele, falou ao profeta de Deus: o que Deus, o Altíssimo, ordenou, decretou para mim, ou sobre mim? O profeta fala, que a paz de Deus sobre ele, os pilares do Islã: shahada, a oração, o zakah, a siyam, o jejum e a peregrinação. Então isso é o que? Obrigatório. Aí ele pergunta: tem algo mais do que isso que é obrigatório? Ele falou: só se você quiser o que? Fazer coisas facultativas. Então o que é obrigatório? Esses 5 pilares. E o quarto pilar deles é o que? O jejum, que não é só para essa nação, e sim todas as nações tiveram esse jejum. Todas as nações jejuaram. Tinha um jejum que obrigatório para essas nações. Então a gente vai ver agora um pouco sobre a palavra também. O que significa essa palavra jejum, ou vamos falar as-siyam? Tem vários significados. A gente vai ver alguns. Os sábios na língua árabe, eles falam também que as-siyam ou as-sawm significa quando o tempo está muito quente, al-har al-shadid, ou seja, o tempo está muito quente. Por isso que foi dado esse nome. Esse é o primeiro motivo de ter sido chamado o que? Ramadan. Por que foi chamado desse nome? Outro significado que tem, que significa a sede, aquela sede forte, quando a pessoa está com muita sede. E essa é a opinião mais certa, na minha humilde opinião, essa é a mais certa. Por quê? Porque se a gente for falar a primeira opinião, que é al-har al-shadid, ou seja, o calor imenso, ou seja, o grande calor, vamos falar assim. Agora a gente sabe que é o 9º mês lunar para nós. Nosso calendário é lunar, o calendário islâmico. A gente sabe que o jejum, às vezes, o mês do Ramadã, ele vem quando está frio e quando está o quê? Quente. Vem no verão como vem no inverno, porque vai diminuindo os dias. A gente tem 29 ou 30 dias, o calendário lunar. Então é um dia menos sempre. E vai o quê? Vai diminuindo. Agora está o jejum que é em abril. Se tu volta a 2, 3 anos, estava o que? Em maio, o jejum. Então, se fosse isso, não ia ser correto, porque ia ter vezes que ia cair no verão e às vezes do que no inverno ou na primavera, por exemplo.
Então, o mais correto é que é a sede imensa, a imensa sede que a gente sente, mesmo estando na estação que é da primavera, do inverno ou do verão, a gente, quando está de jejum, a gente fica o quê? Com sede. Aqui no Brasil, outono, entendeu? Mas mesmo assim, agora, se tu jejuar, tu não vai sentir sede. A pessoa sente sede, entendeu? Por isso que essa é a opinião que é mais correta. Tem várias outras opiniões também sobre essa palavra, mas eu acho que até aqui já é o suficiente para a gente entender o básico, o que significa Ramadan na língua árabe. Agora, primeiro quando a gente vai falar que uma coisa é obrigatória, a gente sempre começa pelo Alcorão, a palavra de Deus. E a gente também vai ver um dito do profeta, que a paz de Deus sobre ele, que os livros divinos foram revelados nesse mês. Foram revelados nesse mês, a palavra de Deus escolheu esse mês para ser o que? Revelado. Deus escolheu. Então a gente abre aí, seu Alberto, o Alcorão 2, por favor, 183, capítulo 2, as irmãs, versículo 183. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso. Ó crentes, está-vos prescrito o jejum tal como foi prescrito aos vossos antepassados, para que temais a Deus. Obrigado, Roberto. Aqui vamos vamos dividir esse versículo. Primeiro, Roberto, leia a primeira frase. Ó crentes. Aí, para. Ó crentes, Deus, o Altíssimo, está dirigindo esta palavra para quem? Para qual tipo de pessoa? Os crentes. Não, primeiro os crentes. Ó crentes, está falando com quem, Deus? O crente. O crente. A pessoa que aceitou a fé. A pessoa que acreditou na mensagem de Deus. Então aqui está falando, o crente aqui é a mesma coisa que a pessoa submissa a Deus. O muçulmano, pessoa submissa a Deus. Ou seja, o jejum, a gente vai ver depois. Uma das condições para ele ser o que? Válido. Ou para ele ser obrigatório, vou falar melhor assim. Para ele ser obrigatório e válido. Qual que é o primeiro pilar? Qual que é a primeira condição, desculpa? Al-Islam. Ser muçulmano. Deus deixa claro, ó crentes. Quer dizer que para os não crentes, o que? Não é o que? Obrigatório. Como é a opinião de muitos dos sábios. Então, continua, Alberto. 184. Não, 183. Continua lendo a próxima. O crente, está prescrito o jejum, tal como foi prescrito. Aqui, prescrito aqui é kutiba. Kutiba, na língua árabe, significa o que? Farada ou furida, quer dizer obrigação. Ujiba, wajaba, ou ujiba. Tudo isso significa o que? Obrigação. Significa obrigação, é um dever que deve ser cumprido, um mandamento de Deus, o Altíssimo, e deve ser o que? Praticado, observado. Aí a gente viu aqui, estamos dividindo o versículo em partes, para a gente entender perfeitamente, não é verdade? Agora, a primeira parte, a primeira introdução, a gente pode falar melhor assim, a gente descobre ali que esse jejum, que é do Ramadã, ele é obrigatório para os crentes. Anotem aí, primeira introdução. A segunda introdução que a gente vê, o que é? Que ele é obrigatório. A primeira a gente viu que foi dirigido esse versículo para os crentes. A segunda introdução, que ele é obrigatório.
é um dever, é um mandamento divino. Agora a terceira. Aos vossos antepassados, para que temai a Deus. Agora isso também não foi só obrigatório para a gente, isso também está na segunda introdução. Não foi obrigatório só para a gente isso, e sim para os antepassados, que a gente vai ver quem são eles. O mais certo das opiniões, quem são? Os adeptos do livro, ou seja, os judeus e os nazarenos. Judeus e os nazarenos, ou seja, foi prescrito para eles também e para os outros profetas. Qual que é o resultado disso? A gente tem a primeira, a segunda introdução. Qual que é o resultado? Vai dar no que isso? Qual que é o motivo? Para a gente temer a Deus. A gente vai ver o que é isso, temer a Deus. Agora o jejum, a gente vai ver que ele na língua é abstinência. Significa abstinência de algo. Isso que significa na língua árabe, quando fala soma e assumo, que vem de uma raiz de 3 letras, o sod, o al e o mim, sawama, que fica o que? Soma. Isso significa a pessoa, como se chama? Se afastar. Também é um significado, se afastar, se preservar de tal coisa. Tudo isso são o que? Sinônimos para essa palavra. Mas dentro da língua árabe não é só o que? Se afastar a pessoa, se prevenir, né? Como que é a palavra? Não esqueci no português. Abastecer, abstiner, qual que é? Abstinência. Obrigado, Soberto. Abstinência o que? Dos alimentos, ou abstinência do beber, do líquido. Não é só isso. Ou da relação sexual com a esposa. Não é só isso. Na língua árabe, se a gente for pesquisar a origem dessa palavra, é quando que é usado pelo cavalo. A gente fala al-khaylu sa'ima. Significa o que? Quando o cavalo para o que? De correr e para de se alimentar. É usada essa palavra, a origem dela. Mas quando foi evoluindo, que a língua evolui, o significado dessa palavra é usado hoje o que? Para tudo que a pessoa o que? Toma abstinência dessa coisa. É usado para isso. O falar, por exemplo, ficar em silêncio, também pode falar o que? A som, quando a pessoa fica em silêncio. E a gente vai ver isso no Alcorão, que isso aconteceu com Zacarias e aconteceu o que? Com Maria, que está no capítulo 3, deixa eu ver o versículo, eu não me lembro do versículo agora, deixa eu ver aqui, que é para vocês entenderem o que essa palavra não significa só o sentido religioso que a gente vai trazer, que é o mês do Ramadã, que a pessoa, abstinência de alimentos, de líquidos, não só significa isso na língua árabe, sim outras coisas que é importante a pessoa saber. Que a internet está lenta, hein? A do Zacarias está no capítulo 3. Vamos começar com a Maria, que é a Maria, que é 19 e 26. 19 e 26, capítulo 19, versículo 26. Aqui usa a mesma palavra que é o siyam, mas é outro significado aqui, que é quando Maria fez essa promessa de não falar com ninguém. 19:26. Come, boi, bebe e consola-te. E se vires algum mal, faço saber que fizeste um voto de jejum ao Clemente,
que hoje não poderás falar com pessoa alguma. Isso aqui é a tradução do professor Samir, que Deus o abençoe. A do Helmi Nasser está mais do que clara. Por certo, fiz votos de silêncio. Ou seja, mais clara para a pessoa que entender que a do Samir. Ou seja, a pessoa ficar o que? Em silêncio. Também significa o que? A palavra Siyam. Tudo isso que são significados para ela. Como eu falei, abstinência. Tanto do falar, do comer, do beber. Tudo isso que serve na língua árabe. Então agora a gente explicando, ali no versículo 183 do capítulo 2, significa o que? O jejum do Ramadã. O jejum do Ramadã. Por isso que a gente vai ver agora no Tafsir al-Mawardi, que é um grande sábio, ele explicando isso. O que significa o que? Esse jejum. Primeiro, o jejum, o que é? É a gente se prevenir e também o que? Se afastar daquilo que faz a gente o que? Perder o jejum. Dos anuladores do jejum, a gente pode falar isso. No faterot, ou seja, anuladores do jejum. Vamos falar, tem coisas que anulam o nosso jejum. Por exemplo, a pessoa comer, a pessoa beber, a pessoa ter uma relação física com a sua esposa, por exemplo, anula o jejum dos dois. Então tem fatores que anulam o nosso jejum, e a gente vai estudar isso, porque em detalhes, é claro, hoje é só uma introdução falando sobre o assunto, o que anula, o que não anula. Isso é importante o muçulmano saber. Isso já entra o que? Na parte da jurisprudência islâmica, então, na parte da jurisprudência islâmica. Tem um dito também que, obrigado, que Deus te abençoe, irmão Gilmar. Tem um dito que o profeta, que é capaz de Deus ter sobre ele, fala que Deus o Altíssimo diz, ou seja, se chama Hadith Qudsi, que é um dito que o profeta narra que Deus o Altíssimo falou. Ele fala o quê? Que toda ação, todo ato do filho de Adão é para ele, a não ser o jejum, que é a som, fa innahu li, ou seja, e ele pertence a mim. Todos os rituais religiosos são para o filho filho de Adão, exceto o jejum. Esse ato religioso, esse ritual religioso é para Deus, pertence a Deus. Porque a gente sabe que todos os rituais religiosos pertencem a Deus, não há dúvidas nisso. Mas por que aqui Deus, o Altíssimo, especificou o jejum? Tem explicações para isso. Não quer dizer que os outros atos religiosos não são o que? Para Deus, o Altíssimo. Tudo é para Deus. Mas aqui Deus quer mostrar o que? O valor, a virtude, o patamar do ritual, que é o jejum. Entenderam? Porque ele especificou aqui. A pessoa tem que entender o dito profético, para não achar que tem o que? Um erro. Sempre o erro está o que? Na cabeça da pessoa que não entendeu. Palavra de Deus, palavra do profeta, não há erro. O erro está no seu entendimento para a palavra, e não o que? Na palavra. Então aqui o que quer significar? Tem duas coisas que só o jejum tem, só esse ritual religioso tem. Duas coisas. A primeira, ele é um ato que é um segredo, a gente pode falar. Ele é oculto. Como assim oculto? É entre o servo e o Senhor. Agora os outros atos, por exemplo, a oração, ela é oculta? A oração, a gente reza com os irmãos.
as pessoas enxergam que a gente reza, não é verdade? Hoje o fulano veio na mesquita e rezou. Eu sei porque eu vi ele rezando. Mas agora a pessoa sabe quem está de jejum ou não? Não tem como saber, não é verdade? É uma especialidade, é uma virtude que só o jejum tem. É oculto. É entre o servo e Deus Altíssimo. A pessoa pode vir todos os dias rezar aqui, estar na mesquita aqui, e a gente não saber o quê? Que ela está de jejum. Por exemplo, agora a pessoa vai lá, chama a hora da reza, a pessoa vai lá e reza, toma água. Eu vou saber que ele está de jejum, está quebrando o jejum? Não tem como saber. Então é um ritual religioso entre o servo e Deus, o Altíssimo. Outra coisa, o jejum, ele, vamos falar, te proíbe, te afasta de atos que os outros rituais religiosos não te afastam. Por exemplo, ele te afasta de comer. A pessoa sente fome para agradar o Senhor. Os outros rituais não têm isso. A pessoa sente sede para agradar o Senhor, o Altíssimo. A pessoa deixa de fazer coisas que são admissível, que são lícitas para ela, para agradar Deus Altíssimo. A relação física que você tem entre você e sua esposa é lícito ou não é lícito? É lícito, mas com jejum você se afasta, para não quebrar o seu jejum. Isso tudo é o que? La'allakum tattaqun, para vocês temerem a Deus. Para vocês temerem a Deus. Como acabou o versículo, não é verdade? O que significa temer a Deus, que eu falei que ia explicar? É isso aí, a pessoa se afastar do alimento, se afastar da bebida, se afastar da relação física, não xingar ninguém, não brigar com ninguém, não discutir com ninguém. O profeta fala que a paz de Deus sobre ele. Se uma pessoa vem discutir com você, vem brigar com você, o que você deve falar? Por certo, eu estou de jejum. Inni so'em, ou seja, eu por certo estou de jejum. Não vou te responder, não vou perder o meu jejum por causa sua. Você fez obscenidades, você falou palavras que não deveria, mas eu não vou perder meu jejum por causa sua. Ou seja, a pessoa que se controlar. O jejum também é uma dos melhores rituais que controla o ego da pessoa, te dá paciência, principalmente as pessoas que têm vício, que Deus cure elas. Quando estão de jejum ficam agressivas, porque não conseguem se aproximar daquele vício que elas têm por temor a Deus. Falou, olha, no jejum eu fumo, eu, por exemplo, faço tal coisa, mas no jejum eu estou um pacto com Deus, eu não vou fazer isso. A pessoa quer se arrepender, quer pedir perdão para Deus. Então é difícil aquele jejum. Ensina ela o que é ter paciência, autocontrole de si e também sentir pelos outros. É quando tu vê ali uma imagem, na mídia passando, uma criança morreu hoje por fome na África. Isso acontece todos os dias, infelizmente. Cadê a ONU? Cadê esses países de primeiro mundo, né? Os hipócritas, esses governadores, cadê os hipócritas? Ou seja, isso acontece todos os dias. Crianças morrem por falta de comida. Não é coronavírus, é por falta de comida. Uma coisa simples, que todos se juntassem e dessem de caridade, não iam morrer nossos irmãos por falta de comida. Então, por isso, irmãos e irmãs, quando a gente jejua e vê isso, a gente sente na pele. Eu passei por isso no jejum. Eu sei que quer ficar sem comida, sem água. Não é fácil.
tu vai ter misericórdia quando uma pessoa quer te pedir algo. Eu passei fome. Eu passo todos os anos, ou o jejum facultativo, como segundas, quintas, a pessoa que tem o costume de jejuar, ou a Yom el-Bid, que é os 3 dias, 13, 14, 15 de todos os meses, que são o jejum que facultativo. A pessoa que tem o costume de jejuar sempre está passando isso toda semana. E a pessoa que jejua só no mês do Ramadã, que é o obrigatório, uma vez por ano, passa por isso, todos os anos, por 30 dias. Quando uma pessoa fala, olha, eu estou com fome, senhor, aí compra um prato para mim, compra um cachorro quente para mim. Tu sente aquilo na alma, porque eu passei por aquilo. Eu passo toda semana por aquilo. Segundas, quintas, eu estou de jejum, eu passo por aquilo. Eu sinto fome. Eu sei o que é isso. E essa pessoa não está sentindo fome porque ela quer, mas sim porque ela não tem condição. Por isso que a pessoa tem que o quê? Ser uma pessoa generosa, dar em caridade, muito mais do que no Ramadã, que a gente vai ver que as recompensas são mais abençoadas. Então aqui o Al-Mawardi, rahimahullah, ele começa a explicar um pouco desse versículo, como a gente já explicou, né, sobre os dois, vamos falar por que foi citado o jejum nesse dito do profeta, que Deus falou, né, que o jejum é para mim, por causa dessas duas coisas que a gente citou. Outra coisa, o profeta, que a paz de Deus sobre ele, jejuou, quantos jejuns? Jejuou 9. O jejum foi prescrito, decretado como obrigatório do Ramadã. Estou falando do outro tipo de jejum, do Ramadã, no ano 2 do calendário islâmico, quando os muçulmanos estavam na Medina, na cidade do profeta, que a paz de Deus sobre ele. Então foi decretado, ordenado o jejum. O profeta jejuou, foi no Sha'ban, ou seja, um mês antes, mais ou menos, do Ramadã. Foi decretado. Então o profeta jejuou no ano 2, vamos contar, 2, o ano 3, o ano 4, o ano 5, o ano 6, o ano 7, o ano 8, o ano 9. Dá quantos? E o ano 10, desculpa. E o ano 10, dá quantos? 9 vezes. 9 jejuns ele jejuou, o profeta, que a paz de Deus sobre ele. 9 anos ele jejuou. 9 anos. Isso não há divergência. No ano 11, que a paz de Deus sobre ele, ele faleceu. No mês de Rabi' al-Awwal, ele faleceu, antes do mês do Ramadã. Então ele jejuou 9 anos, 9 jejuns. Foi o que é prescrito, decretado para nós. E Deus fala como foi prescrito e decretado para os antepassados. Na verdade, quem são eles? Al-Mawardi explicando isso, é bem interessante. A opinião do Sha'bi ou do Ar-Rabi' é que esses são An-Nasara, ou seja, os nazarenos. Hoje em dia eles se chamam de cristãos, mas Deus chamou eles no Corão de que? Nazarenos, não cristãos. Cristãos, eles colocaram esse nome deles, seguidores de Cristo. Cristo é o que? Messias. Então eles colocaram esse nome, eles cederam. Deus não chama eles de cristãos, chama eles de que? Nazarenos, de Nazaré. São os primeiros que creram em Jesus, que a paz de Deus seja sobre ele. Então são os nazarenos. Ele é o nazareno também, da Galileia, entendeu? Então o Corão chama eles de nazarenos. E agora, a segunda opinião, que é Ahlul Kitab, ou seja, os judeus e os cristãos, que é a opinião do Mujahid, que é um grande sábio, como diz o Sufyan al-Thawri, como diz o Ahmad ibn Hanbal: se chegou até ti a opinião do Mujahid, não pesquisa outra opinião, já te basta. É tão sábio que ele era, que ele aprendeu com os maiores companheiros do profeta Muhammad, principalmente o Ibn Abbas, que era o grande sábio
do Alcorão, da explicação do Alcorão. E a terceira, que é a opinião do Qatada, e é a opinião mais perto, literalmente falando do versículo, que é sobre todas as pessoas, ou seja, todos os antepassados, não só no tempo de Moisés ou no tempo de Jesus, e sim de todos os profetas, porque a gente sabe que Davi jejuou também, não é verdade? Que os outros profetas jejuaram, tem nas escrituras. Então isso o que foi decretado para todos os profetas de Deus, que a paz de Deus esteja sobre eles. Então, como a gente viu, quem quer pesquisar sobre isso que eu falei sobre, que foi no segundo ano que foi decretado, e que o profeta jejuou 9 anos seguidos, está no El Majmu', que é um grande livro de jurisprudência sobre as escolas. Como diz o Ibn Kathir, se ele completasse esse livro, é que ele morreu, que Deus esteja satisfeito com ele, antes de completar, seria o melhor livro que teria na jurisprudência islâmica, comparando escolas. Então está no volume 2, no volume 6, na página 250. Quem quiser pesquisar e ver. Agora, outra coisa importante a gente saber, irmãos e irmãs, é para quem o jejum é obrigatório. A gente falou no versículo. O versículo está falando que é obrigatório, mas é para qualquer tipo de pessoa que é obrigatório o jejum, ou é para algumas pessoas. Se a pessoa prestar atenção já no começo, ó crentes, Ya ayyuhalladhina amanu, ó crentes, está falando com quem? Está se dirigindo a quem esse dito, essa palavra? Para os crentes, para as pessoas submissas a Deus, para as pessoas que creram, que acreditaram na mensagem divina. Aqui a gente já tira o que? Uma condição. Então, tem o que? Tem pilares do jejum, que a gente chama na jurisprudência, ou condições do jejum. Tem pilares e condições, que se a gente não cumprir com esses pilares e essas condições, o jejum é o que? Inválido. Pessoa, se faz algum ato que não é permitido, por exemplo, invalida o que? O jejum dessa pessoa. Então aqui eu coloquei alguns, claro que não são todos, mas os que mais são importantes, os mais importantes a gente pode falar, das obrigações, dos pilares do jejum e das condições. Agora, as condições dele ser o que? Obrigatório. As condições do jejum se tornar obrigatório para uma pessoa. Quais são essas condições? Primeiro, al-Islam, ou seja, a pessoa ser muçulmana. Ou seja, a pessoa que não é muçulmana, irmãos e irmãs que estão escutando, não é que não pode jejuar. Pessoal, eu gosto de jejuar, eu sempre jejuo, mas eu não sou muçulmana. A pessoa pode jejuar, mas não é obrigatório para ela. Viu a diferença? A pessoa pode jejuar o jejum, mas não é obrigatório esse jejum para ela. Então esse é o primeiro primeira condição para ele se tornar obrigatório. O segundo, al-aql, que significa o quê? A pessoa está sã, uma pessoa sensata, uma pessoa com consciência. Ou seja, uma pessoa louca que tem um problema mental é obrigatório para ela? Não é obrigatório. Então essa é a segunda condição. Ou seja, a razão, a gente pode também traduzir, consciência, razão, pessoa estar sã, uma pessoa sensata. Então, essa é a segunda condição. A terceira condição, qual que é? Qual que faltou? A puberdade, o bulugh. Agora tem o filho do Gilmar, está aqui. Ele alcançou a puberdade? Alcançou. Então não é obrigatório para ele o quê?
o jejum. Mas claro, o pai ensina a criança, desde criança, o que? A jejuar. Para o que? Começar a se adaptar. Mesmo que ele vai lá e quebra o jejum, aguenta até o meio-dia, não tem problema, ele vai aprendendo aos poucos. Esse ano ele chegou até o meio-dia, o ano que vem ele chega até as 3 da tarde, o outro ano que ele consegue completar. E a gente sabe que a criança, al-mumayyiz, as-sabi, al-mumayyiz, que significa o quê? A criança sensata, que sabe diferenciar as coisas, aceita as adorações dessas crianças. Como, por exemplo, ele ainda não chegou na puberdade, mas é inteligente essa criança, ela sabe se vestir sozinha, ela sabe diferenciar. Se está falando, por exemplo, sobre futebol ou política, ela diferencia. Quando tu conversa com ela, ela entende o que tu fala. Essa criança é aceito dela o que? Os rituais religiosos, mesmo que ela não chegou o que? Na puberdade. Não é um assunto da aula, mas é bom a pessoa saber isso. Agora, esses são o que? As condições de ser obrigatório. Agora a gente vai ver as condições que é... Como que eu vou traduzir isso? Vamos falar as condições que se torna o que? O ato em si obrigatório. Aqui a gente viu o que torna o que? O jejum obrigatório em geral, mas o ato em si de o que? De você jejuar, de você observar, de você realizar esse jejum. São outras condições. A primeira, o que é? A sihha. A sihha, que significa o que? A saúde. A pessoa estar o que? Saudável. Agora a pessoa quando está doente, ela jejua? Não jejua. Depois ela repõe o jejum perdido. Tem 2 doentes que as pessoas sempre têm, alguns sheiks, infelizmente, eles se confundem com isso. Tem 2 tipos de doente. Tem 2 tipos de doente. Tem aquela doença que a gente pode falar que é uma doença que é difícil dela ir, ou seja, ela permanece com o doente. Não era uma pessoa que tem diabetes, uma diabetes alta, aquilo que permanece com a pessoa, ela consegue controlar, mas não consegue o que? Tirar completamente. Outra coisa, as pessoas que têm problema de rins, que Deus cure elas, que precisam tomar água, essas pessoas não tem como jejuar, não tem como falar, elas vão melhorar daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou até daqui a 4 meses elas melhoram e depois elas repõem o jejum perdido. Essas pessoas não. Essas pessoas, elas alimentam por dia o quê? O que elas alimentam? Uma pessoa, um necessitado por dia. Mas as pessoas entendem errado. O outro doente, hoje eu estou doente, esse mês aconteceu alguma coisa, a pessoa sofreu um acidente, não vai conseguir jejuar. Que Deus cure todas as pessoas. Essa pessoa não jejuar nesse mês, ela não tem condição, correto? Não deve jejuar. Mas depois que ela se curar, ficar bem do acidente sofrido, o que ela deve fazer? Repor. Vê a diferença que tem? Não é como as pessoas entendem, estou doente, não quero jejuar, querem escapar do jejum. O que elas fazem? Vamos dar o de comer para as pessoas e deu um prato ali. Então esse prato aí não é como eles pensam. O correto é o que? Satisfazer a pessoa. Claro que tem outras opiniões que qualquer comida dada é aceito, mas eu não quero entrar nesse assunto. Então o que é importante, irmãos e irmãs? A gente saber que tem que ter a sihha, que é a saúde. A pessoa estar saudável para conseguir jejuar. Qual que é o segundo? Que é al-iqama. Al-iqama significa a residência. A pessoa não estar em viagem. Agora a pessoa que está em viagem, é obrigatório para ela o jejum? É obrigatório. Facultativo, a pessoa quer... Facultativo não, a gente pode falar opcional. Quer jejuar, jejua. Não quer jejuar, não jejua.
Qual que é o melhor? Aí tem detalhes, mas não é obrigatório para a pessoa que jejuar, é opcional. Quer jejuar, pode jejuar. Não quer, não é obrigatório. Então essas são o quê? As duas condições. A pessoa estar na cidade dela, na residência, ou estar o quê? Com saúde. Olha como Deus é misericordioso. Olha como Deus é clemente. Olha a clemência de Deus em nossas vidas. Agora o último, irmãos, que é as condições para esse ato ser o que? Válido. Para esse ato ser válido. Também são o que? 3 condições. A primeira é a pessoa estar purificada. É a pessoa não estar no estado, isso é para as mulheres, na menstruação e nem, como se chama, pós-parto. Esses 2 estados. A mulher não pode estar menstruada e não pode estar o quê? Esqueci o nome. Pós-parto, que a pessoa fica o quê? No pós-parto, depois que ela dá à luz a mulher. Fica aqueles mais ou menos 40 dias, na maioria das mulheres, tem aquele sangramento pós-parto. Nessas 2 situações, as mulheres não podem o quê? Jejuar. Mas agora elas têm que repor esse jejum ou não tem que repor? Quem que sabe? Tem que repor, tá certo? A pessoa tem que repor. Perdi, por exemplo, por causa da menstruação 7 dias, perdi 5 dias. Depois ela tem 11 meses para repor esses 5 dias o quê? Perdidos. Isso também é uma misericórdia de Deus para com as irmãs. Que Deus exalte elas. Agora, a segunda, a gente falou a primeira, menstruação pós-parto. A terceira, a intenção. O jejum tem que ter o quê? Intenção para ser válido. Para diferenciar isso de um costume e o quê? Um ritual religioso. Para diferenciar entre um costume e um ritual religioso, precisa ter o quê? Intenção, como são claros os ditos do profeta Muhammad sobre isso, que a pessoa tem que o quê? Intencionar. E é melhor a pessoa intencionar na noite, quando a pessoa só dela o quê? Se levantar por causa do suhur, isso já é intenção. Só a pessoa se levantar de noite, antes do fajr, da alvorada, eu vou me levantar para comer. Por que você vai comer agora nessa hora? Para mim jejuar, para mim não sentir muita fome, porque ali tem baraka, como o profeta fala. É uma das diferenças do nosso jejum para o jejum dos adeptos do livro, dos cristãos e dos judeus. Eles não praticam esse ato, eles não levantam de madrugada para comer o que? Nesse horário. Então é uma bênção que Deus deu só para a nação do profeta Muhammad, que a paz de Deus sobre ele. Então a gente o que? Só de se levantando, já está a intenção aqui ou não está? Está a intenção. Só se a pessoa quer intencionar, não há problema também. A intenção o que? É melhor sempre no coração. A pessoa intencionar o que? No coração. Quero jejuar o que? Esse dia. Ou o primeiro dia do Ramadã. E se a pessoa intencionar no primeiro dia, como são dias o que? Um atrás do outro, a pessoa pode falar o que? Eu intenciono jejuar todo mês do Ramadã, no primeiro dia. É correto. Não há problema algum. É correto, pessoa. Então sempre o melhor o que? É sempre renovar essa intenção. Sempre renovar todas as noites essa intenção. Então, o horário já chegou, não? Tem mais coisas que a gente queria explicar, mas inshallah na próxima aula a gente continua com isso, explicando os detalhes do jejum, como jejuar, as virtudes, os ditos do profeta, que a paz de Deus sobre ele, os versículos do Alcorão. Esse é o principal versículo do Alcorão que mostra o jejum. Tem outros versículos que mostram que o Alcorão foi revelado no mês do Ramadã. Também é muito importante a gente ver esses versículos. Vamos também explicar também a Sura 97, né? Que é a noite do decreto, Laylatul Qadr, que é a noite do decreto. Também vamos, inshallah, explicar ela.
toda, inshallah, vamos fazer uma aula explicando sobre ela. E temos aulas também, quem quiser participar, nas segunda-feira, de noite, das 9 às 10 horas da noite, a gente vai explicar sobre o jejum, a jurisprudência do jejum, para a pessoa que quer ter mais conhecimento, saber os detalhes, e principalmente na escola da Al-Malikiyya, que é a segunda escola do Islã. O que é isso, Alberto? Tem um versículo aqui que fala: o mês de Ramadã foi o mês em que foi revelado o Alcorão. Sim, é o que está debaixo. Tá certo? A gente vai explicar isso. Como a gente falou, não só o Alcorão, a gente vai ver um dito do profeta que a paz é sobre ele, que foi revelado também os outros livros divinos, como o Evangelho de Jesus, os Salmos de Davi, a Torá de Moisés, os pergaminhos de Moisés, os pergaminhos de Abraão, que a paz de Deus seja sobre eles, foram revelados o que? Nesse mês. A gente vai mostrar isso, inshallah, com detalhes. Então, que Deus firme nossos corações na fé e faça nós morrer muçulmanos, e abençoe a gente onde quer que a gente esteja, e faça da gente o que? Misericórdia para as pessoas e não castigo, e abençoe todas as pessoas do mundo e guia elas à senda reta, e afaste de nós toda arrogância, toda incredulidade, toda inveja, e afaste de nós o castigo do túmulo, e afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e facilita para nós a entrada no paraíso em paz, com os profetas, os verídicos, os mártires e as pessoas virtuosas. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.